É por meio da ousada iniciativa do jornalismo investigativo que verdades que jamais seriam expostas chegam ao conhecimento do público. As reportagens investigativas revelam o oculto, desafiam narrativas e transformam a visão da sociedade. Número 10. O alimento é um requisito fundamental para manter qualquer ser vivo. A comida vem em muitas formas e tipos diferentes. As plantas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Herbívoros se alimentam de folhas, frutas e bagas, enquanto carnívoros obtêm nutrientes ao consumir outros animais. Os humanos, porém, fazem as coisas de maneira muito diferente, o que elimina completamente o conceito de simplicidade. Em vez de fornecer os alimentos em sua forma original, eles passam por várias fábricas, estabelecimentos que contribuem negativamente para o meio ambiente apenas para que o resultado seja um hambúrguer cheio de gordura e um refrigerante açucarado. Alimentos S.A., documentário de 2008, revela os bastidores da indústria alimentícia e o que ela omite dos consumidores. O jornalismo investigativo deste filme levanta sérios alertas sobre a produção de carne e o cultivo de culturas. A exploração extensiva, envolvida e a promoção de hábitos alimentares não saudáveis, tudo isso ocultado por um véu deliberado com o consentimento das agências reguladoras do governo. O cineasta Robert Kenner revelou a indústria alimentícia dos Estados Unidos, mostrando seu lado mecanizado e como grandes corporações priorizam o lucro acima da saúde do consumidor, da segurança dos trabalhadores e do bem-estar animal. Ao realizar entrevistas extensas, usar imagens de câmeras escondidas e se envolver em jornalismo investigativo, ele desvendou todo o sistema falho. Essas grandes organizações se unem para ocultar dos consumidores a produção dos alimentos, começando nos criadouros e galinheiros. Kenner mostra com imagens ocultas que os animais são criados em espaços apertados, frequentemente em meio à própria sujeira. Eles recebem dietas artificiais que causam doenças e afetam os consumidores. Frangos, vacas e porcos vivem confinados em espaços tão pequenos que alguns nem conseguem se virar. O espaço de convivência apertado existe por um único motivo, e apenas um: reduzir custos. Espaços maiores, liberdade para se movimentar e condições de vida naturais seriam caros demais. Então, em vez disso, o agronegócio negligencia, abusa e enche os animais de criação de antibióticos baratos. Os animais não são os únicos a sofrer maus tratos também. Trabalhadores são obrigados a atuar em condições insalubres, sob risco de contrair doenças transmissíveis e adoecer gravemente. O filme destacou como gigantes do agronegócio intimidam agricultores independentes, processando-os por sementes patenteadas. O agronegócio define como os alimentos são cultivados e produzidos. Kenner também descobriu que o mercado alimentício americano, em grande parte, ignorava as regulamentações de segurança alimentar e fornecia ao público alimentos insuficientemente testados e cada vez mais transgênicos. Produzidos em condições não naturais, isso nos deixou com sementes de soja resistentes a inseticidas e frangos com peitos maiores. Devido à produção barata de alimentos, os Estados Unidos enfrentam epidemia de obesidade, diabetes e aumento de infecções por E. coli. O documentário de Kenner expôs como, mais uma vez, o lucro está acima de tudo, inclusive da saúde, e que nós, como consumidores, somos apenas danos colaterais. Comida S.A. denunciou como grandes corporações controlam o abastecimento global de alimentos, priorizando o lucro em vez de saúde, segurança e bem-estar, algo que o agronegócio jamais admitiria de bom grado. Número 9. Antes de sua falência, a corporação Enron operava nos arredores de Houston, Texas, e empregava mais de 20 mil funcionários. A empresa era uma grande companhia de eletricidade e gás natural que registrou mais de 100 bilhões de dólares em receita no ano 2000. Ela foi eleita a empresa mais inovadora dos Estados Unidos por 6 anos seguidos. Mas como a maioria das grandes corporações e empresas bilionárias, foram atos escandalosos que a mantiveram de pé. E em 2001, esse escândalo foi exposto ao mundo. Em 2005, foi produzido Enron.
Os Mais Espertos da Sala, um documentário americano que examina o colapso da Enron Corporation em 2001, revelando um esquema fraudulento e a manipulação de energia na Califórnia, que custaria bilhões de dólares diários aos cidadãos enquanto a empresa operava. O filme mostra que só 2 anos após a fundação da empresa, o escândalo começou, iniciado por 2 operadores que apostaram nos mercados de petróleo em 1987. As apostas geraram lucros constantes, algo suspeito para uma indústria nascente. Mais tarde, um operador descobriu que a empresa desviava dinheiro para contas no exterior, gerando suspeitas de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Auditores descobriram irregularidades, mas Kenneth Lay insistiu para que continuassem, mantendo os lucros milionários da empresa. O documentário abordou a contratação de Jeffrey Skilling e sua ligação com a contabilidade mark-to-market. Skilling, como CEO, obteve autorização dos órgãos federais para registrar imediatamente os lucros futuros de contratos de longo prazo, assim que assinados, independentemente do resultado final. Se a empresa tivesse prejuízo nesse acordo, ele simplesmente era ocultado. A Enron ocultava bilhões em dívidas e investimentos mal sucedidos, aparentando ser mais lucrativa e estável. A empresa promovia uma cultura de classificação e eliminação iniciada por Skilling, que criou um comitê para avaliar funcionários. Os funcionários eram avaliados por esse comitê todos os anos e, ao final, os 15% com pior desempenho eram demitidos. E isso nem era o pior das ações clandestinas da Enron. Enron, os Mais Espertos da Sala, expôs como a empresa não só lucrou com a crise de energia da Califórnia, mas na verdade foi a causadora dela desde o início. Com a compra da Portland General Electric em 1997, que gera e distribui eletricidade, a Enron conseguiu explorar o mercado de energia desregulamentado da Califórnia. Ao usar fitas gravadas secretamente em entrevistas com operadores da Enron, os cineastas descobrem que eles criaram falsas faltas de energia. Isso ocorria frequentemente com desligamentos de usinas sob pretexto de manutenção. Isso permitiu que a empresa manipulasse o preço da eletricidade. A crise durou de 2000 a 2001, elevando os preços da eletricidade a níveis recordes e custando aos consumidores cerca de 40 bilhões de dólares. O documentário revela as conexões inesperadas entre a Enron, seu fundador, e até mesmo as administrações do presidente George H.W. Bush e de seu filho George W. Bush. A empresa de energia e os administradores negociaram secretamente por anos, mas só na crise energética a real extensão do envolvimento deles veio à tona. Enron, os Mais Espertos da Sala, sugere que durante esse período a falta de resposta do governo Bush pode ter sido uma forma de sabotar o governador da Califórnia, Gray Davis, que era especulado como possível rival de George W. Bush nas eleições de 2004. A crise energética foi um dos principais fatores que contribuíram para o impeachment de Davis em 2003, encerrando sua carreira política. Número 8. A Névoa da Guerra. 11 lições da vida de Robert S. McNamara. Um documentário de 2003 leva os espectadores pela vida do ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Roberto McNamara. Ele reformulou as operações do Pentágono e teve papel central na Guerra do Vietnã, sendo chamado de arquiteto do conflito. McNamara, que serviu sob os presidentes Kennedy e Johnson, ganhou notoriedade por sua péssima condução da guerra, o que se tornaria seu conflito interno pelo resto da vida. No filme A Névoa da Guerra, de Errol Morris, ele reflete sobre decisões tomadas da Segunda Guerra ao Vietnã. Ele também destaca as consequências dessas decisões e como verdades ocultas intensificaram um conflito brutal. O documentário é composto por imagens de arquivo, gravações de conversas do gabinete dos Estados Unidos dos anos 60 e novas entrevistas com McNamara. O filme é dividido em 11 sessões que Morris chama de lições derivadas das entrevistas que teve com McNamara. A primeira lição, intitulada Empatize com o seu inimigo, mostrou quão próxima a guerra chegou de um apocalipse nuclear.
Nesta parte, ele confessa que durante a crise dos mísseis de Cuba, os Estados Unidos e a União Soviética estavam à mercê da sorte, não da lógica ou da racionalidade. Ele revela aqui que durante a crise, Kennedy tentou manter os Estados Unidos fora da guerra, mas o general Curtis LeMay queria invadir Cuba. Kennedy receberia 2 mensagens de Nikita Khrushchev, então líder da União Soviética. McNamara descreve as 2 mensagens. Uma suave, parecida com um homem bêbado sob grande estresse. Nesta mensagem, ele pede que os Estados Unidos garantam que não invadiriam Cuba, e se o fizessem, os mísseis seriam removidos. A segunda mensagem, descrita como dura, tinha um tom de ameaça sério. Estamos nos preparando para confrontá-los com uma grande força militar, dizia ela. O embaixador dos Estados Unidos em Moscou conhecia Khrushchev pessoalmente e insistiu que Kennedy respondesse à primeira mensagem suave. No documentário, McNamara também revela a extensão e a realidade dos crimes de guerra que ocorreram, uma realidade que não havia sido vista antes. Descobriu-se que, sob a direção de LeMay, os Estados Unidos realizaram uma campanha aérea em grande escala usando dispositivos incendiários. Essas campanhas deixaram 67 cidades japonesas fortemente destruídas. Tóquio, por exemplo, ficou 51% destruída ao final disso. McNamara afirmou que, se os aliados tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial, ele e LeMay seriam julgados por crimes de guerra. Com gravações desclassificadas da Casa Branca e o depoimento de McNamara, revelou-se que ele aconselhou Kennedy a retirar os assessores do Vietnã, o que ele havia feito até 1965. Mas a presidência de Johnson reverteu isso, acreditando que eles estavam lutando contra a expansão do comunismo. No documentário, McNamara revela o quanto essa suposição estava errada. Os vietnamitas, como os Estados Unidos suspeitavam, não eram peões de Moscou. Ele insistiu que os líderes americanos não entendiam o povo do Vietnã, incluindo suas motivações políticas. O Vietnã estava menos ligado ao comunismo e, na verdade, tentava resistir ao controle estrangeiro, travando uma guerra de independência nacional. Mesmo assim, líderes americanos intensificaram a guerra do Vietnã, causando milhões de mortes dos 2 lados. Exércitos e civis, segundo McNamara, pereceram devido à recusa em admitir o fracasso. O documentário também expôs a verdade alarmante sobre o incidente do Golfo de Tonkin, um suposto ataque de embarcações norte-vietnamitas. A invasão justificou a escalada da Guerra do Vietnã por Johnson, mas o evento, na verdade, não aconteceu. McNamara revelou que o ataque não ocorreu, mas não pôde confirmar se havia intenção por trás. Ele pode afirmar que, ao aprovar a resolução do Golfo de Tonkin, Johnson já sabia que a invasão não ocorrera. O fato de que a lei que foi sancionada se baseava em uma suposição falsa seria posteriormente classificado e enterrado, apenas para ressurgir após o lançamento do documentário Névoa da Guerra. Número 7. Edward Snowden é um contratado de inteligência americano, denunciante e herói. Em 2013, ele revelou a existência de programas clandestinos de coleta de informações que levavam de volta a NSA, cuja extensão é discutida detalhadamente em Cidadão 4, um documentário de 2014, dirigido por Laura Poitras. Cidadão 4 é a documentação e o resumo dos eventos que começaram em janeiro de 2013, quando Laura, uma jornalista, junto com Glenn Greenwald, recebeu um e-mail criptografado. O e-mail chegou enquanto os jornalistas trabalhavam em uma matéria sobre programas de monitoramento nos Estados Unidos. O e-mail veio de um desconhecido chamado Cidadão 4. Cidadão 4 ofereceu informações internas sobre grampos ilegais e o envolvimento da NSA, assim como de outras agências. Em junho, Laura, Glenn e uma equipe de câmeras foram a Hong Kong e encontraram Cidadão 4 em um hotel. Foi ali que o autor dos e-mails se revelou como Eduardo Snowden. E ali ele revelou uma grande quantidade de informações secretas que de outra forma teriam permanecido ocultas. Este thriller real expõe uma violação de privacidade inédita, apoiada pela vigilância do governo dos Estados Unidos.
Por meio deste documentário, Snowden revela como a NSA está coletando e processando contas bancárias, conversas de celular, e-mails, buscas na internet e até transações digitais. Dados estavam sendo coletados indiscriminadamente sobre cidadãos americanos nos Estados Unidos. O grande escândalo de espionagem não envolvia só pessoas de destaque ou altos cargos. Eram pessoas comuns que eram os principais alvos. Citizen4 revelou a extensão da coleta em massa de metadados, onde o governo rotineiramente coletava registros telefônicos de milhões de pessoas, independentemente de serem ou não suspeitas de algum delito. Snowden revelou que coletavam localizações, números discados e durações das chamadas. Nem mesmo as comunicações com o banco eram confidenciais. Nada era privado. A NSA monitorava as comunicações de líderes mundiais também, incluindo aliados importantes na Europa. Grampearam os telefones deles por meio de grandes empresas de internet e tecnologia, interceptando e-mails, dados de navegação e conversas pessoais. Para tornar o escândalo de espionagem mais perturbador, Snowden revelou que a NSA não agia sozinha. Grandes provedores de internet e empresas de telecom cooperavam ativamente com essas agências, facilitando a coleta massiva de dados. Durante o filme, Snowden se torna mais paranoico e perde o sono. As autoridades dos Estados Unidos depois descobrem onde ele estava, aumentando ainda mais seu risco. Ele recebeu asilo temporário na Rússia por 1 ano. Glenn volta ao Rio e passa a se pronunciar sobre os Estados Unidos e o uso dos programas da NSA para vigilância internacional. O filme termina com o encontro final entre Glenn, Laura e Snowden. Agora eles estão na Rússia, onde o denunciante mantinha perfil discreto. Eles debatem novidades sobre programas de inteligência dos Estados Unidos, evitando revelar dados críticos e escrevendo apenas em papéis. O documentário termina com Glenn rasgando esses documentos, criando uma pilha de papéis picados e depois removendo-os da mesa. Número 6. Em 2013, um dos documentários mais reveladores chegou às telas de TV, expondo uma característica frequentemente ignorada na indústria do entretenimento: a exploração. Por trás do documentário Blackfish estava a diretora Gabriela Cowper-Wade, que buscou divulgar os horrores muito reais que os animais na indústria do entretenimento enfrentam diariamente. No caso de Blackfish, ela focou na renomada empresa SeaWorld, uma franquia de parques de vida marinha e animais com 3 parques ativos atualmente operando nos Estados Unidos. Embora o SeaWorld resgate a vida marinha, reabilite os animais e depois os libere, também explora animais que deveriam viver em liberdade. Alguns animais desses parques não podem voltar à natureza, então o SeaWorld os explora para lucrar, obrigando-os a fazer truques e participar de encontros antinaturais com visitantes. Uma pequena fração dessas criaturas também era composta por animais capturados na natureza, ou seja, foram pegos em seu habitat natural e levados para o estabelecimento mesmo sem terem sofrido nenhum ferimento. Desde então, isso passou a ser ilegal. Blackfish foca em um cativo específico da indústria, uma orca chamada Tilikum, ao mesmo tempo em que destaca a crueldade que outros animais também sofrem com o entretenimento marinho. Esta orca em particular, revela o documentário, foi responsável por até 3 incidentes fatais no parque, destacando as consequências diretas de manter animais selvagens em cativeiro. Tilikum foi uma orca capturada na natureza que chegou ilesa ao SeaWorld. Ele foi colocado em um tanque muito menor que o necessário e ainda sofreu assédio das outras orcas em cativeiro. O filme de Gabriela expôs o trauma psicológico causado às orcas em cativeiro, resultando na agressividade observada no caso de Tilikum. Também expôs negligência sistêmica, condições de trabalho perigosas e enganação corporativa intencional na indústria de entretenimento marinho. A enganação que eles expuseram incluía a alegação fabricada divulgada pela SeaWorld de que orcas em cativeiro vivem mais do que aquelas em estado selvagem, uma mentira usada para manipular o público, insistindo que estavam fazendo um favor aos animais. O documentário também revelou informações enganosas divulgadas pela SeaWorld sobre nadadeiras dorsais colapsadas em orcas em cativeiro.
A SeaWorld enganava visitantes ao afirmar que a nadadeira caída era genética e que orcas selvagens sofriam mais com isso. Mas isso não era verdade. O filme afirmou que a nadadeira caída era resultado direto do cativeiro e do estresse. O colapso da nadadeira ocorre em 100% das orcas adultas, machos em cativeiro e em menos de 1% das que vivem na natureza. O filme abalou seriamente a reputação do SeaWorld. Uma intensa pressão pública foi colocada sobre a empresa, levando a grandes mudanças e encerrando com sucesso o programa de reprodução de orcas. Isso também levou à substituição do show de circo Shamu por apresentações mais educativas que garantiam a segurança dos treinadores, impedindo que eles precisassem entrar na água com as orcas. Número 5. A NSA não foi a única agência que realizou vigilância em massa em um país. No início dos anos 2010, a Cambridge Analytica coletou ilegalmente dados pessoais de milhões de usuários do Facebook. Dados foram coletados sem consentimento para campanha publicitária com foco político. O documentário Privacidade Hackeada, de 2019, busca expor esse escândalo e as conexões clandestinas entre as redes sociais e os anunciantes. O documentário lançou luz sobre o lado obscuro da economia de Big Data que sustenta as redes sociais. Privacidade Hackeada mostra como uma empresa usou ilegalmente dados do Facebook de milhões para influenciar civis e eleitores indecisos nas eleições dos Estados Unidos. O filme inicia mostrando Brittany Kaiser de peruca vermelha no festival Burning Man. Sobre as imagens, é exibido o depoimento dela ao Comitê Seleto da Câmara dos Comuns. Trata das práticas infundadas do seu empregador, a Cambridge Analytica. O contraste entre o áudio e as imagens representa a conexão entre a contracultura e a cultura moderna. Kaiser foi encontrada pelos cineastas e, após ser persuadida, resolveu contar a verdade sobre as atividades secretas de seu empregador. Com uma pasta cheia de documentos de seus arquivos pessoais da Cambridge Analytica, ela explica o método eficaz de microsegmentação de cidadãos desavisados, a quem ela chamou de persuadíveis. Através do app, esta é sua vida digital. A empresa identificou personalidades e preferências para direcionar anúncios políticos personalizados e baseados no medo, influenciando eficazmente os usuários das redes sociais. Ou isso suprimia a motivação deles para votar, ou os impulsionava a votar no lado desejado. Neste caso, a Cambridge Analytica coletou os dados de 87 milhões de perfis do Facebook e os utilizou para auxiliar analiticamente as campanhas presidenciais de 2016 de Ted Cruz e Donald Trump. O documentário O Grande Hack, com a ajuda de Kaiser, revela uma violação de privacidade realizada por redes confiáveis. Como dados de usuários são usados como arma de guerra psicológica para mudar comportamentos. Em nome da política... Número 4. Foi o crime do século, um documentário em 2 partes escrito, produzido e dirigido por Alex Gibney, que expôs o segredo mais inesperado do século, um que está dentro da epidemia de opioides e da Big Pharma. Destaca como grandes empresas farmacêuticas usaram sua ganância para escolher uma substância viciante e promovê-la ao público, causando uma grande epidemia nos Estados Unidos. O crime do século disseca o envolvimento dessa mão gananciosa e o dos profissionais médicos corrompidos e legisladores cúmplices, cada um deles desempenhando um papel vital na criação das epidemias de opioides e fentanil. Na primeira parte, o documentário apresenta a Purdue Pharma e seus donos, a família Sackler. Revela como eles colaboraram com o funcionário da FDA, Curtis Wright IV. Juntos, eles conseguiram aprovar a substância OxyContin para uso em larga escala. Oxy é um potente medicamento opioide para dor, com o princípio ativo oxicodona, pertencente à classe dos narcóticos. Por bloquear sinais de dor e agir no sistema nervoso central, este medicamento traz alto risco de dependência, vício e uso excessivo. A Purdue Pharma e a família Sackler
culparam os usuários de opioides pelo abuso, enquanto o documentário responsabiliza fabricantes e o marketing. Como a substância era viciante, as empresas farmacêuticas lucraram com isso. Curtis Wright, funcionário da FDA, que redigiu a aprovação inicial do opioide, deixou o cargo 1 ano depois e foi trabalhar para a Purdue, atraído pelo alto salário oferecido. O filme mostra como a empresa promoveu de forma agressiva um narcótico muito viciante como seguro, mesmo com estudos internos indicando o oposto. Alimentaram uma crise de forma consciente e novamente o lucro comandou a operação. Na segunda parte do documentário, os espectadores foram apresentados ao marketing em massa do fentanil, opioide sintético criado para dores intensas em pacientes com câncer. Ele é 50 vezes mais forte que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. Ele também é altamente viciante e tão potente que uma pequena quantidade pode ser fatal. Neste ponto do documentário, a crise dos opioides já era responsável por 40 mortes por dia. Foi então que a Insys Therapeutics decidiu subornar médicos para prescreverem fentanil em excesso como parte de um esquema maior e mais complexo para fraudar companhias de seguro com táticas de marketing enganosas, enquanto legisladores ignoravam o incentivo ao abuso de narcóticos. Essa conivência, claro, teve seu preço. Empresas de narcóticos como a Insys Therapeutics canalizavam subornos para legisladores reescreverem leis, colocando a substância no mercado. O crime do século também revela como agentes federais da DEA, que tentaram descobrir a origem da crise e impedir o fluxo massivo de comprimidos, foram punidos, sendo afastados de seus cargos pelo Congresso. Número 3. Foi Seymour Hersh quem passou anos na linha de frente do jornalismo político, coletando informações, investigando escândalos e focando no envolvimento dos Estados Unidos no exterior. Sua extensa reportagem e denúncias culminaram em um documentário amplo e detalhado de Laura Poitras e Mark Obenhaus, intitulado Encobrimento, explora o esforço de Hersh para revelar a enganação sistêmica, a violência estatal, o engano político, as atrocidades e os encobrimentos do governo. Seus trabalhos abrangeram desde a Guerra do Vietnã até o Iraque. O documentário de 2025 conta com o próprio Hersh, que concorda em discutir sua carreira, revelar os segredos que aprendeu e fornecer acesso sem precedentes a todo o seu trabalho. Ele detalha crimes de guerra dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, incluindo o massacre de My Lai. Segundo relatos oficiais, os militares chamaram a Operação de Vitória sobre o Vietcong, ocultando o que realmente ocorreu no evento. Hersh, no entanto, relatou o testemunho angustiante de um soldado recrutado que recontou a brutalidade do massacre, como os alvos eram centenas de civis vietnamitas desarmados, e como ele recebeu a ordem de um tenente, William Kelly, para executar um grupo de crianças a quem ele havia acabado de dar balas, enquanto estavam em uma vala feita pelos militares, que depois virou cova coletiva. Hersh também expôs a Operação Menu no documentário, uma campanha tática secreta de bombardeios incendiários conduzida no leste do Camboja durante a Guerra do Vietnã. Ele alegou que, de 18 de março de 1969 até maio de 1970, o Comando Aéreo Estratégico dos Estados Unidos causou destruição nessas áreas base e santuários. Essa campanha, chamada Operação Menu, foi imediatamente seguida pela Operação Freedom Deal, que atingiu uma área bem maior do Camboja. O jornalista político também expôs as atrocidades do escândalo de tortura de Abu Ghraib, ocorrido na Guerra do Iraque e cometido pelo Exército dos Estados Unidos. Hersh relatou a operação secreta de tortura do Exército e da CIA, que, sob pretexto de obter informações, na verdade violava direitos humanos. Os detentos foram submetidos à tortura física e psicológica, além de humilhação e outros atos indescritíveis. No documentário Cover Up, Hersh revela como o governo tentou esconder a causa por trás da morte de 6.000 ovelhas e da doença de seus pastores. Mas o jornalista havia descoberto o segredo de que as doenças eram resultado de um vazamento no Dugway Proving Grounds,
uma instalação dedicada a equipamentos de defesa química, biológica e radiológica. Cada encobrimento, conspiração, escândalo, segredo e operação clandestina que Seymour Hersh revelou neste documentário surgiu de suas investigações aprofundadas ao longo de seus 60 anos de carreira. Número 2. Michael Kirk, Martin Smith, Jim Gilmore e Mike Weiser produziram coletivamente o abrangente documentário Estados Unidos dos Segredos, que explora as questões mais controversas da era digital. Vigilância em massa, especialmente nos Estados Unidos. Este documentário não se concentra só na denúncia de Edward Snowden, mas também nas ligações da Agência de Segurança Nacional com empresas por meio de cumprimento compulsório, colaboração voluntária e integração comercial profundamente enraizada. O documentário traz entrevistas com Snowden, focando em suas revelações e analisando documentos vazados e relatórios que mostram como diferentes agências de inteligência coletaram dados pessoais de civis dos Estados Unidos sem seu conhecimento. E como as agências coletaram essas informações, explorando redes globais de comunicação e empresas de tecnologia. O maior segredo que este documentário revela é a extensão dos programas de vigilância antes dos vazamentos de Snowden. Os Estados Unidos dos Segredos revela como a NSA fez parceria com o Vale do Silício, um epicentro global de tecnologia. O relacionamento avançou após os eventos traumáticos de 2001, que resultaram em mais vigilância. Os americanos foram levados a acreditar que ela era voltada só para ameaças à segurança, não para toda a população. O filme revelou como, por meio de programas como PRISM, a NSA tinha acesso direto a dados pessoais em contas do Google, Microsoft, Facebook, Apple e AOL. Sob esses programas, o governo coletava e armazenava clandestinamente comunicações, incluindo vídeos ao vivo. A agência também fazia coleta upstream, interceptando o tráfego de internet com a cooperação das principais empresas de telecomunicações. A AT e Comercial T, revela o documentário, cooperou com a NSA e forneceu a eles dados dos clientes. Salas ocultas em centros de dados e equipamentos de vigilância especializados aumentaram a intrusão no tráfego da internet. A reportagem revelou como tribunais secretos e interpretações legais confidenciais permitiram que a NSA continuasse operando em segredo, sem jamais informar o público sobre sua missão encoberta, e destaca o que os denunciantes enfrentam ao revelar informações secretas ao público. Número 1. Em 2013, John Lundberg, Mark Pilkington, Roland Denning e Kypros Kyprianou concluíram o documentário Mirage Man, que aprofunda a conspiração, que o folclore sobre OVNIs se originou de uma fabricação militar dos Estados Unidos para desviar a atenção do público de projetos confidenciais. Mirage Man investiga a estranha interseção entre segredo governamental e cultura dos OVNIs, onde informações ao público podem ser falsas. O documentário investiga como muitas das famosas histórias de OVNIs não eram, na verdade, encontros extraterrestres, nem eram de fato estranhas ou fantásticas. Em vez disso, parece que muitos desses documentos foram simplesmente inventados. O filme se baseia em entrevistas e depoimentos de funcionários do governo e militares, incluindo um ex-agente especial do Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos, Richard C. Doughty. Com conversas e análise de relatos, Mirage Man mostra como a desinformação foi usada como arma contra o público durante e após a Guerra Fria. Nesse período, os militares realizavam operações clandestinas, como testes de aeronaves furtivas em bases secretas. Devido ao sigilo, o público foi imediatamente atraído por essas áreas restritas. Segundo o documentário, o governo precisava despistar o público para seguir com testes e experimentos sem que ninguém soubesse. Avistamentos de aeronaves estranhas tornaram a história de que os OVNIs eram extraterrestres muito mais crível. O plano deles funcionou. Os militares seguiam com suas operações, enquanto entusiastas e teóricos da conspiração se reuniam em locais escuros para discutir a chegada dos alienígenas.
Até os céticos se distraíam com as alegações absurdas dos crentes. Ninguém estava olhando para os militares. O mito dos alienígenas virou uma história conveniente para esconder a verdade. Neste documentário, Richard Doty confirma as suspeitas, alegando que foi um dos oficiais de inteligência que participaram da campanha de desinformação direcionada a pesquisadores, especialistas e entusiastas de OVNIs. Ele sugeriu que documentos falsos, histórias e eventos encenados foram enviados por meio de teóricos e investigadores, garantindo vazamentos ultra-secretos que confundiriam a comunidade. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e até a próxima!